Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Você vai ver aqui essa menininha, que é genial. Ela foi genial. Genial, tá? Ainda quando o Bolsonaro era presidente, ela foi no cercadinho, ela citou um texto bíblico e ela profetizou. Ela profetizou sobre Bolsonaro. E agora, eu não sei o que aconteceu, o pessoal redescobriu esse vídeo. Esse vídeo tá viralizando na internet. E quando eu vi esse vídeo, eu achei genial mesmo, assim. Eu falei, eu preciso conhecer essa menina. É uma criança, né? A gente não sabe também, pode ser um menino, porque é uma voz de uma criança. E aí eu vou trazer para você esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar. Porque, veja bem, não tem ninguém melhor para confrontar um neofascista, um sujeito que tem na sua conta pelo menos 300 mil mortes das 700 mil. Não é ninguém melhor do que uma criança. Sinceramente, você vai ver, você vai entender. Antes da gente trazer esse vídeo, eu quero falar um pouco sobre as coisas que aconteceram hoje, dentre elas a informação sobre o Bombadão, esse vagabundo, né? Esse canalha que está agora preso, que não poderia estar em outro lugar que não fosse a cadeia, que é um sujeito que instigou o assassinato de autoridades brasileiras. E esse sujeito, qual o grande problema desse, que eu não sei se é político ou ex-político, enfim, ele fica o tempo todo indo contra a justiça, mas é o tempo todo. E tenta fraudar, e aí quando ele volta, porque agora foi num outro regime, né? Porque fica preso, depois fica no regime aberto e tudo mais. E todas as vezes que ele roda, é justamente porque ele não consegue se segurar na calcinha. Não consegue simplesmente cumprir uma regra básica da lei. Olha essa informação. Silveira cumpre pena em regime semiaberto numa cadeia agrícola em Magé, na Baixada Fluminense. Em 26 de julho deste ano, com autorização do STF, o ex-deputado operou o joelho em uma clínica particular na zona norte do Rio. Depois da cirurgia, laudos médicos apresentados pela defesa alegaram que ele precisava de 2 sessões diárias de fisioterapia. Os advogados pediram, então, que Silveira ficasse em prisão domiciliar por 6 meses, tempo estimado de duração do tratamento. Em agosto, o ministro Alexandre de Moraes negou a prisão domiciliar. Moraes autorizou, no entanto, saídas temporárias pelo período de 30 dias para que Silveira deixasse a prisão em Magé e frequentasse as sessões de fisioterapia na cidade onde morava. No fim de agosto, o ministro prorrogou as saídas por mais 90 dias. A clínica onde Daniel Silveira foi autorizado a fazer as sessões de fisioterapia funciona neste prédio comercial, na rua mais conhecida de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O endereço da clínica está no despacho do ministro Alexandre de Moraes. A decisão diz explicitamente que o procedimento deveria ser realizado na clínica de Petrópolis. O laudo médico apresentado por Silveira aponta que o ex-parlamentar precisa de fisioterapia todos os dias, só que a clínica só funciona de segunda a sexta. Nas decisões, Moraes determinou que as datas e os horários do tratamento deveriam ser comprovados. Desde então, todos os dias, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio junta ao processo declarações do fisioterapeuta. Só que na maioria dos dias, ele declara que as sessões são feitas em domicílio, na casa de Daniel Silveira e não na clínica. Mas não é apenas o local das sessões das fisioterapias que chamam a atenção. A permanência de Daniel Silveira em Petrópolis entre o tratamento do início da manhã e o do fim da tarde também foi questionada pelo ministro Alexandre de Moraes. Sabe qual que é o ponto que a gente coloca aqui? Nós não queremos uma justiça que seja vingativa, usar a justiça para se vingar das pessoas ou para trazer algo que seja além do cumprimento das leis. Tem a lei para cumprir, cumpra a lei, tá tudo certo. Eu não quero me vingar de um sujeito só porque ele é um bolsonarista criminoso. A questão maior é que esse sujeito ele tem a progressão da pena, como você viu, regime semiaberto, e ele continua sendo malandro. Malandro. E isso, sabe, muitas vezes
como você está vendo aqui, não estou dizendo que está acontecendo, estou dizendo que existe a possibilidade de ter a cumplicidade desse sujeito dessa clínica, que está lá assinando uma coisa que, primeiro, diz que são todos os dias, a clínica só funciona de segunda a sexta. Depois, não está mais indo na clínica, é em domicílio. Depois, o sujeito está aí andando para a rua aí de boa. E quem faz a denúncia disso é o cidadão. O Alexandre de Moraes, ou quem quer que seja, não está lá em Petrópolis para saber o que está acontecendo. E o cidadão se sente indignado porque ele sabe que quando é com uma pessoa que não tem dinheiro, quando é com uma pessoa que não tem influência política, as coisas são muito diferentes. Eles apodrecem na cadeia. Então o que a gente quer aqui, a gente acompanha o dia a dia da política, como você bem sabe, o que a gente quer é que cumpra as leis. Se não cumprir a lei, vai para a cadeia. Porque quando esse cara machucou o joelho, eles começaram a dizer, foram para a internet, para dizer que ele ia arrancar a perna. Não, ele vai ficar paralítico, vai arrancar a perna. Fizeram um drama. E que o Alexandre de Moraes é a pior pessoa do mundo, sanguinário, não sei o quê. Aí os caras, não, tudo bem, você precisa de tratamento, vai fazer o tratamento. Aí começa a passar laudo falso, começa a inventar coisas, você começa a entender que há uma malandragem. Esse é que é o problema. Mas estou colocando aqui a informação, você coloca aqui nos comentários o que você acha. Não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? O seu like é muito importante, dê o like no vídeo. E aquela conversa, aquela possível conversa do Trump com o Lula, ela tem alguns desdobramentos. O primeiro desdobramento é a possibilidade do vice, o Alckmin, ter uma conversa com o governo dos Estados Unidos, e algumas coisas já estão sendo, de alguma forma, trazidas para nós. São informações que eu considero importantes do próprio Alckmin, porque daqui a pouco eu tenho uma segunda informação sobre esse encontro. Tem a possibilidade de acontecer um encontro num terceiro país. Mas primeiro vamos a essa informação do Alckmin. Quero saudar o encontro, embora rápido, mas o encontro entre os presidentes Lula e Trump, que deram ao menos um primeiro passo. Vamos tentar dar os passos subsequentes para a gente ir removendo esses problemas e podermos caminhar mais rapidamente para resolver a questão do tarifaço. Mas comércio exterior é importante. E comércio exterior, bem feito, é ganha-ganha. Se você acompanha o canal já há algum tempo, você sabe que eu critiquei muito o Alckmin com o vice do Lula. Eu não vou em nenhum momento negar isso, tá? Porque eu tenho aqui que ser coerente com as coisas que eu falo. Eu acho que o Alckmin tinha um perfil muito de direita para um governo do Lula. Mas é lógico, isso aí é um pouco de ultra-esquerdismo da minha parte, eu tenho que assumir isso, tá? Eu sou honesto com essas coisas. E eu tenho que também pagar aqui um pedágio, porque o Alckmin tem tido um desempenho muito bom. A verdade é que o Alckmin tem se demonstrado uma pessoa não só leal, não só fiel ao Lula, eu acho que lealdade e fidelidade é algo que a gente tem que valorizar, como ele tem mostrado uma competência e tem demonstrado que, de fato, existe uma possibilidade da gente acabar com esse tarifaço que foi coordenado pelo filho do Bolsonaro. A gente tá cuidando de uma situação que é 100% provocada pelo Bolsonaro, que bancou, como você bem sabe, pagou milhões, ele mesmo assumiu isso perante a justiça, para que o Eduardo Bolsonaro estivesse nos Estados Unidos conspirando contra o nosso país. É claro que você vai ver alguns bolsonaristas dizendo ele já ia ser preso se ele continuasse aqui, isso já ia acontecer. Nada disso, tá? Não tinha absolutamente nenhuma questão ligada à prisão do Eduardo Bolsonaro no Brasil. Aí ele vai para lá, começa a conspirar contra o Brasil, começa a atacar as autoridades brasileiras, essa lei Magnitsky contra que é um absurdo, né? É um absurdo essa lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, contra a esposa do Alexandre de Moraes, então aí já é aberração total. E aí, obviamente, ele está sendo arrolado agora em um processo, como a gente disse aqui, né? Um processo em que pode levar ele a uma condenação. Mas por quê? Porque ele agiu depois de ter ido para os Estados Unidos. Antes de ir para lá, absolutamente nada levava ele a uma posição em que ele seria preso aqui no Brasil, né? E aqui a gente tem uma outra informação, que é a possibilidade desse encontro entre o Trump
e o Lula em um outro país, que não seja o Brasil e nem os Estados Unidos. Seria um terceiro país. Havia a possibilidade do encontro entre os dois ser um pouco mais amistoso, não ser aquele encontro em que o Trump recebeu alguns presidentes, né, como o presidente da África do Sul e também o presidente da Ucrânia, onde ele hostilizou esses presidentes, esses líderes, né? Foi aventada a possibilidade do Trump receber o Lula em um local mais, digamos, mais neutro, né? Que é a mansão dele em Mar-a-Lago. E aí seria o fim do mundo, né? Para os bolsonaristas, né? Porque o Trump só recebe aliados e pessoas que ele gosta muito, pessoas do convívio dele nesse lugar. Está se cogitando a propriedade do Trump na Flórida, Mar-a-Lago. Então, seria um campo que é do Donald Trump, então é na Flórida, nos Estados Unidos, mas não teria aquela superexposição da Casa Branca. É um lugar que seria, não diria neutro, mas seria algo mais seguro, mais íntimo. Essa é uma das possibilidades. Menos formal, talvez. Menos formal. E não é a primeira vez que ele recebe um brasileiro lá. Ele já recebeu em 2020 o Jair Bolsonaro. Em março, acho que 2020, ele recebeu o Jair Bolsonaro. A percepção é que, inclusive, todo o movimento inicial do chanceler Mauro Vieira era por uma conferência virtual. Sendo que tem gente que acha que vale a pena, para se aproximar mais, você tá um tete-a-tete. Estou trazendo para você essa informação de Mar-a-Lago porque, como você viu aqui, né, o Bolsonaro foi recebido em Mar-a-Lago pelo Trump. E o Lula sendo recebido lá é algo que poderia irritar muito os bolsonaristas. Na verdade, o que a gente tem que pensar aqui, tá? Independente desses debates de esquerda e de direita, de Lula-Bolsonaro, a gente tem que levar em consideração uma questão fundamental nessa história, que muitas vezes a gente perde a referência. Nós estamos falando de dois países. Então aqui, nós estamos falando de Estados Unidos e Brasil, que hoje tem como representantes Trump e Lula. Então o que interessa pra gente é que a gente possa retomar as nossas relações com os Estados Unidos, que, apesar de ser 12% das nossas exportações, ainda é um país importante, porque nós estamos falando das duas maiores economias e das duas maiores democracias das Américas. E é óbvio, a gente nunca tivemos na nossa história, nem nunca vamos ter, uma animosidade com outro país, seja qual país for. Não faz sentido a gente não ter uma boa relação com os Estados Unidos, mesmo sabendo que do lado de lá está o Trump. Só que as pessoas que acham que a gente tem que boicotar os Estados Unidos, ou que a gente tem que evitar os Estados Unidos, ou criar uma animosidade contra os Estados Unidos, porque o presidente é o Trump, são pessoas que estão imersas no radicalismo. Porque, acima de tudo, a gente tem que entender que é Brasil e o nosso país, ele precisa ter boas relações com o mundo. Esse é o ponto. Eu sei que tem pessoas que odeiam o Trump. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho claramente que o Trump ele é um sujeito adoentado. Ele tem algum problema grave. E aí, o que ocorre? A gente não tem como confiar, não tem como concordar com nada com que ele fala, não tem nada que possa nos aproximar do Trump em nenhum aspecto. E isso tem que ser colocado. Agora, hoje, o povo estadunidense elegeu o cara para ser presidente. Não tem o que mudar, não tem o que fazer. Então, se não é tu mesmo. É aquele cara lá, é o presidente. Então, eu considero positivo e considero importante que a gente tenha essa relação e considero mais ainda engraçado se de fato o Trump convidar o Lula para ir em Mar-a-Lago. Na minha opinião, não vai. Mas se for, e eu espero que eu esteja enganado, vai ser muito interessante esse encontro e acredito até que o Lula vá, porque aí é diferente do que aconteceu com relação aos presidentes que o Trump hostilizou na Casa Branca. E eu quero trazer agora esse vídeo que eu acho espetacular dessa criança que ainda quando o Bolsonaro era o presidente, no momento em que ele estava atendendo pessoas lá no cercadinho, ela peitou o Bolsonaro. E teve essa profecia. A postagem na internet, ela fala isso. Essa menina profetizou. E aqui eu quero trazer para você esse vídeo, que é maravilhoso. Dá uma olhada. Presidente, posso falar um verso bíblico pro senhor?
é aquele verso que você diz que gosta muito, e eu também, é um dos meus favoritos, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus, a verdade é a justiça, a verdade é a honestidade. E sabendo disso, dá para considerar que o senhor é uma farsa, presidente. Por um acaso. Sabia que fala isso? Eu vim questionar o senhor. Eu vim questionar o Você usa a senhor. palavra Bíblia e me questionar aqui? Sim, aquele que crê na Bíblia também questiona. Presidente, mas o senhor não é o fortão? Vai aqui furar a fila, tinha que ser, né? Vai fugir da pergunta, presidente? Não, agora é minha vez, né? Você usa a palavra de Deus para chegar aqui e perceber que isso é mentira? O senhor não é Deus, presidente. O senhor não é Deus, presidente. O senhor defende a liberdade de expressão. Eu tenho meus questionamentos. Pode ter certeza que é tirar do PT. Eu não falei nada de PT, presidente. Você vai sair como? Presidente, rachador deve ir pra prisão, presidente. Rachador deve ir para prisão, presidente. Gente, essa menina falou isso daqui quando não havia a menor possibilidade, ninguém estava pensando na possibilidade do Bolsonaro ir para prisão. Isso não existia, esse pensamento não vinha à mente das pessoas. Nós estávamos numa pandemia, você vê que tinha uma pessoa com máscara. Todas as outras pessoas que estavam lá estavam nem aí com máscara, inclusive o próprio Bolsonaro. E agora, essa semana, a gente tem uma situação muito importante. A gente pode voltar com esse que é muito importante até para honrar a vida de mais de 700 mil mortos, a possibilidade de a gente ter esse processo que pode, inclusive, condenar o Bolsonaro por irresponsabilidades como essa. Essa irresponsabilidade de ficar fazendo aglomeração no momento em que nós estávamos na pandemia, que ele fez em todos os dias. Era o tempo todo fazendo aglomeração. E dizendo que a máscara, eles falavam coisas a respeito da máscara, aquela Carla Zambelli dizendo, olha, não use a máscara não, porque a máscara vai fazer você inalar dióxido de carbono, por causa da tua respiração, não sei o quê. Essas pessoas, além de, olha só, além de elas não usarem a máscara, elas faziam campanha contra a máscara. Ah, isso aí não ajuda a nada, isso aí não resolve nada. E, logicamente, além de não ser favorável às medidas, principalmente essas medidas que faziam com que as pessoas não saíssem, né, pudessem ter a sua segurança em casa, eles faziam o contrário, eles promoviam a aglomeração. Então, quer dizer, era um ato claramente criminoso, porque a situação é simples. Era muito simples entender, eu acho que qualquer jumento entenderia. Se você não tem uma vacina, naquele momento não havia uma vacina, não havia uma cura, não tinha absolutamente nada. A única forma de você ter Covid era você ter um contato com pessoas contaminadas. Você simplesmente, se você não tiver contato com pessoas contaminadas, você não vai ter Covid. Gente, isso é a lógica da lógica da lógica. Olha, se eu não tiver contato com alguém que está contaminado pelo Covid, eu não vou ter Covid. Então é óbvio que eu não vou me expor, é óbvio que eu não vou ir em aglomeração, é óbvio que eu não vou permitir que eu tenha contato com pessoas contaminadas. Gente, isso é mais do que lógico, mais do que óbvio. E eles faziam exatamente o contrário. O Bolsonaro chegou a dizer que havia tal imunidade de rebanho, e aí ele disse, não, é importante que as pessoas se contaminem. Quanto mais pessoas contaminadas, a gente vai chegar mais próximo da cura. É óbvio que isso é extremamente errado. O médico, né, que defendia essa postura, ele morreu de Covid. Ele ia para a Jovem Pan para defender isso. Disse, não, eu sou médico, eu sei, eu entendo. Ele morreu de Covid. Que aí tem pessoas que acham até que é uma questão até meio que espiritual, né? Fez por onde. Tem gente que acha que é científico, né? Que é a lei de Darwin, né? Mas, enfim, o que a gente está vendo é que é um sujeito que teve ali uma criança num dado momento que profetizou que ele seria preso. E isso eu acho genial. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito, o que você achou dessa profecia dessa menina que está agora viralizando. Não se esqueça de dar o like no vídeo.
Seu like é muito importante. Dê o like no vídeo, faça a sua inscrição aqui no canal. A sua inscrição é fundamental. Por favor, se inscreva no canal. 48% das pessoas que acompanham o nosso canal não são inscritos no canal. Ora, por favor, dá essa força pra gente, dá essa moralzinha, se inscreva aqui no canal. Aproveite que nós estamos aqui, chegou no final de semana, sextou, e você tem um tempo maior para você avaliar essa possibilidade de você trabalhar apenas com o seu celular. Você vai trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você já pode ter essa renda extra apenas com o seu celular, tá bom? Faça esse favor, entra aqui no primeiro comentário fixado, que eu mesmo vou explicar tudo para você. Primeiro comentário fixado, tá bom? E para você que chega no final dos vídeos, eu peço aquela ajuda especial, seja membro aqui do canal, precisamos de membros no canal e apoiadores, porque a gente está desenvolvendo um trabalho que já começa na semana que vem, terça-feira já começa o trabalho com esse projeto que a gente está desenvolvendo junto com membros e apoiadores, um projeto exclusivo, junto com membros e apoiadores do canal. Dê essa força pra gente. E para você que chegou ao final dos vídeos, também tem esse aqui, ó, o nosso endereço de Pix, para você dar essa força aqui pra gente. A gente quer trabalhar para você, quer continuar trabalhando. E se você acha que a gente deve continuar trabalhando, dá essa força aqui pra gente levar adiante o nosso trabalho. Bom final de semana! Final de semana abençoado para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.